Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse encontro especial. Eu sou a Andréia Caoli, jornalista, terapeuta feminina e sistêmica, e hoje nós vamos falar sobre esse tema super importante que é a inteligência emocional. É um tema que tem sido debatido recentemente, mas que já se vê que tem grande importância na nossa vida e impacta muitas áreas dos nossos relacionamentos. E eu não vou ficar aqui falando sozinha, não. Eu tenho aqui comigo companhias muito especiais. Eu tenho Alex Oliveira e Anderson Oliveira também, e nós vamos seguir aí nos próximos minutos com uma conversa muito legal e eu te convido a ficar com a gente. E aí agora eu vou chamar aqui o Anderson para se apresentar, falar um pouquinho do porquê, né, que a gente vai falar sobre esse assunto e se apresentar também. Fica à vontade, Anderson, bem-vindo. Valeu, Andréia. Sejam todos bem-vindos a esse nosso tempo e esse nosso tema tão especial. Eu sou o Anderson Oliveira, sou pastor, teólogo, bacharel em teologia e mestre em linguística aplicada à tradução da Bíblia. Também pós-graduado em gestão de conflitos e agora pós-graduando em direitos humanos. É muito bom estar aqui com vocês nessa tarde, de coração. Por mim, a gente ficaria aqui horas e horas batendo esse papo, principalmente nesse tema tão especial e tão relevante para os nossos dias. Nós não só devemos falar de inteligência emocional, o dia a dia nos exige isso. A vida nos exige inteligência emocional. Isso mesmo, com certeza. A inteligência emocional, ela tem vindo forte aí como um grande debate. Por quê? Porque as pessoas, começaram a identificar a necessidade de entender as emoções, fazer esse gerenciamento e viver de uma forma melhor, não só consigo mesmo, mas também nos seus relacionamentos. E aí, tem um tema que às vezes as pessoas não pararam para pensar, o quanto essa inteligência emocional pode impactar na nossa questão financeira, não é mesmo? E por isso eu estou recebendo também aqui Alex Oliveira, que vai falar um pouquinho sobre a carreira dele e como a gente vai falar, abordar esse tema na perspectiva dessa visão financeira. Obrigado. Quero dizer a vocês que estão nos assistindo, a vocês que estão aqui comigo, que de verdade também é uma honra, né? Parece uma rasgação de seda aqui, porque se de repente, por algum acaso, você não percebeu, não notou a semelhança, somos muito parecidos e isso não é um acaso. Somos irmãos. Então, não só em Cristo, mas de sangue. Mas, pois bem, com relação ao nosso tema, eu vou já começar trazendo um pouco sobre mim aqui, né? Algo que me ajudou bastante com essa questão de inteligência emocional foi entender uma coisa muito importante. Houve uma vez que, se você quer crescer, se você tem o objetivo de crescer, seja em qual área for, você precisa buscar sempre ser o menos inteligente da mesa. Você deve buscar estar em companhias que te agregam alguma coisa. E eu levo isso muito a sério e, e isso reflete até dentro da minha família. Hoje eu posso dizer que eu sou o menos inteligente dessa mesa. E por quê? Porque eu busco sempre estar aprendendo. E meus irmãos aqui têm muito background, tanto na área espiritual como na área emocional, para acrescentar na minha vida e na vida de todo mundo. E com relação a finanças, eu acho que isso muda muito a forma com que a gente vai lidar no nosso dia a dia, né? Entender essa inteligência emocional vai transformar a forma com que a gente lida com o dinheiro, porque os estudiosos já vão dizer, né, que o dinheiro ele é emocional. Então, se a gente entende as nossas emoções, a gente entende o que está passando dentro da gente, principalmente dentro da. Eu vou trazer para minha área aqui, né? Que é casamento, que é a finanças dentro do relacionamento, dentro do casamento. é, Se trata de duas pessoas completamente distintas, com formações distintas e que precisam aprender a lidar com as suas dificuldades e com seus dinheiros, né? Então, é extremamente importante entender e viver essa inteligência emocional dentro da área financeira e dentro do casamento.
Então é isso. Esse papo aqui pode render muito e, como ele já disse, né, como a gente tem, essa facilidade de conversa, a gente quer também que você se sinta em casa, se sinta, sentado na sala com a gente e conversando sobre esse tema que é tão importante. E para Aqui é começar, resenha, aqui é resenha. ele fica falando dessas fofurices, ele é o caçula. Daqui a pouco a gente faz para ele. Então vamos lá. Para começar, a gente gostaria de falar sobre alguns subtemas dentro desse tema que é tão vasto, porque senão, né, como a gente disse, a gente ficaria aqui um dia inteiro falando sobre isso. E a gente gostaria de trazer temas específicos para você que está aí nos assistindo, às vezes nunca parou para pensar sobre inteligência emocional, ou então tem aí também uma enxurrada de assuntos na internet que às vezes você fica meio perdido. A gente quer trazer tudo muito direcionado para você, com dicas práticas para você sair daqui hoje, dessa conversa, com algo especial, algo diferente, entendendo um pouquinho melhor as suas emoções e com um direcionamentozinho prático de como se mover dentro dessas emoções aí, que por muitas vezes, quem sabe, tem te dominado e tem te atrapalhado. E esse primeiro subtema que a gente quer conversar é o impacto da inteligência emocional nas relações. Então, para a gente entender esse impacto nas relações, a gente primeiro precisa entender como a inteligência, como as emoções impactam a nossa relação com a gente mesmo, né? Porque a gente chega nesse mundo, por muitas vezes a gente escuta aí que a gente chega como um livro em branco, o que não é verdade. A gente traz uma carga de herança muito especial, que é uma carga genética, e não é só da cor dos nossos olhos, a cor dos nossos cabelos, os formatos aqui, né? Igual eles, olhando para a cara de um, a cara de outro, a gente identifica algumas características. E não fica só nisso, a gente traz também as heranças epigenéticas. Epigenética é um termo que tem sido falado recentemente, né? Mas que já é cientificamente comprovado que a gente traz uma carga muito grande daquilo que a gente aprende com os nossos, no nosso sistema. E eu, como uma terapeuta sistêmica, não posso deixar de falar um pouco sobre essa carga sistêmica que a gente traz. Então, a gente não vem como um livro em branco, a gente traz toda essa carga que a gente aprende. E aí eu quero deixar essa provocação para você. O que você aprendeu nesse seu histórico de vida, de gerir a sua emoção. Como era aí na sua casa? Como é nos lugares que você passa a gerência dessa emoção? Vocês conseguem ter comunicação assertiva, uma comunicação clara, ou por muitas vezes as coisas ficam subentendidas no ar, o que gera aí um desentendimento, um desconforto? E aí eu queria trazer os meninos também para falar um pouquinho sobre isso, sobre essa carga que a gente traz, né, emocional, sobre os aprendizados da nossa vida e como isso impacta nos nossos relacionamentos. Vamos lá, quer começar? Pode ir. Eu, eu trabalho, como eu falei, eu trabalho com casais, né? É, e sobre finanças e uma das áreas que é bastante, assim, que é muito a dor do casal é essa questão de saber lidar, né? Como eu falei antes, o casamento ele se trata de duas pessoas com criações diferentes, às vezes com culturas diferentes, e quando se encontram, elas precisam aprender a lidar com tudo isso, né? E quando elas começam a lidar com tudo isso, vem a questão financeira que precisa também ser alinhada, né? E aqui, se a gente começar a trazer alguns exemplos, talvez seja um pouco mais prático para a gente entender isso. Quem aqui nunca ouviu lá na sua casa? Tá achando que dinheiro dá em árvore? Ou algo do tipo? Tá achando que eu sou sócio da companhia de eletricidade? Não vamos dar Não vamos crédito fazer aqui para. a publi, Não não. vamos fazer publi, né? Mas tá achando que eu sou sócio dessa certa companhia de energia? Então são coisas que a gente vai ouvindo, né? E se você for buscar aí na sua memória, talvez você vai trazer frases diferentes da minha. Então, isso vai moldando a forma com que a gente entende, com que a gente lida com o dinheiro, né? E aí agora você pensa juntar essas duas pessoas com pensamentos diferentes, com ideias diferentes, dentro de um lar para aprender a lidar não somente com o seu relacionamento, mas agora com as suas finanças também. E tem um exemplo que eu gosto muito que é o exemplo do arroz, né?
quando você vai fazer arroz, você tem várias receitas de arroz. Cada um aprende um jeito. Eu aprendi a fazer arroz vendo minha mãe fazendo arroz. Como que minha mãe faz arroz? Ela Coloca pega o água para arroz, esquentar. coloca a água para ferver, ela lava o arroz, ela frita o tempero, depois ela joga o arroz lá dentro, ela frita o arroz junto com o tempero, depois acrescenta essa água fervendo dentro do arroz, tampa e vai monitorando ali, né? Se eu falar isso, dependendo da condição, e talvez você que está me ouvindo aí de casa, você vai falar, que absurdo, não se lava arroz, ou Não precisa água não quente no precisa arroz, água né? quente, é só colocar água fria. E por que isso? Porque a gente aprende coisas diferentes, né? E essa é a nossa carga, né, que a Essa é a gente nossa traz. carga. E agora a gente está falando sobre o homem e a mulher ali, que ele aprendeu de um jeito finanças, ela aprendeu de um jeito completamente diferente finanças, e eles estão agora tentando fazer isso dar certo juntos. E a chance disso gerar problemas na relação em si é muito grande. Por quê? Porque vai acontecer do cara, às vezes, ele tá acostumado a trabalhar quando é solteiro e aí ele pega o dinheiro dele, ele ajuda em casa, ele faz as coisas, mas ele costuma tirar um dinheiro ali, um dinheirinho ali pra quê? Pra bancar o que ele gosta. O que que ele gosta? De jogar um futebol. E aí ele investe num material esportivo, ele investe toda semana em 2, 3, 4 jogos ali, e isso vai fazendo o quê? Isso vai tirando de dentro do orçamento, né? E aí a mulher olha e fala, mas ele não se importa com a família, não se importa com dentro de casa, ele tá tirando dinheiro daqui para colocar em um futebol. E da mesma forma ele olha ela vendo ali A bolsa, a a bolsa, brusinha. a blusinha, a maquiagem, o kit de maquiagem, fala, cara, como que ela gasta dinheiro com isso, sendo que a gente está precisando aqui dentro de casa? E isso gera discussão, isso gera atrito, né? Então, as pessoas elas precisam aprender a lidar com isso. E a inteligência emocional dentro desse ambiente de relacionamento vai ser extremamente importante, porque ela vai entender e ele vai entender que, de repente, não é que ele não ama mais ela igual amava no namoro, quando namorava. Pelo simples fato de que no namoro ele trazia flores, ele trazia um docinho, e agora não mais. Não significa que ele ama menos, significa que agora tem responsabilidades e muitas vezes o dinheiro nem dá mais para fazer isso porque tem responsabilidades. E aí ela com a inteligência emocional vai saber lidar com isso. Da mesma forma, ao contrário. Quando algo que ela fazia e deixa de fazer, ele entende que isso faz parte de um amadurecimento do relacionamento. Então, essa questão da inteligência emocional ela vai ser fundamental para alinhar esse relacionamento dentro do casamento. E no espiritual, doutor Anderson? Olha, quando nós falamos de emoções, a primeira coisa que a gente precisa conceituar, principalmente nós que somos criacionistas, nós não somos evolucionistas, a gente precisa entender que nós fomos criados com emoções. Isso faz parte da nossa natureza. E a gente poderia falar aqui de algumas emoções básicas, né? Como alegria, tristeza, o medo. Se você já assistiu o famoso filme Divertidamente, você sabe do que eu estou falando, né? Quando a criança começa ali os seus primeiros meses de vida, seus primeiros dias, ela já começa a descobrir que ela tem emoções. Nós temos emoções. Isso faz parte da nossa natureza. Agora, isso é bom ou é ruim? É muito bom. Imagina se nós tivéssemos emoções e passássemos por variadas fases da nossa vida, fases boas ou fases ruins, e a gente não tivesse emoções. Eu costumo dizer que a emoção é como a suspensão de um carro. A suspensão de um carro ela adapta o impacto do carro conforme o trecho que ela está passando. Sim. Então, as nossas emoções, elas funcionam exatamente da mesma forma. Se eu estou passando por um momento difícil da minha vida, qual é a resposta que o meu corpo dá para isso? Talvez a tristeza. Nós que estamos aqui,
Esse ano nós passamos ou estamos passando pelo luto, né? Nós perdemos um dos nossos irmãos. Agora imagina se naquele ambiente tão difícil, naquele momento tão difícil, se a gente não tivesse tristeza, fosse algo Comum, né? indiferente, comum. Então, as nossas emoções é que fazem a gente ser quem a gente é. As nossas emoções formam o nosso ser humano. Nós somos seres humanos porque temos emoções. Agora, o grande problema é quando essas emoções começam a dominar a gente. Elas estão na direção e não na suspensão, né? Exatamente. Ela deixa de ser a suspensão e ela passa a ser o. Vamos lá, me ajuda aí, mecânico. Quando ela começa a ser a guia, né? A direção, a barra de direção. Exatamente. E aí está o problema, quando a tristeza te domina, quando a alegria te domina, quando o medo te domina. E quando nós levamos isso para o campo das relações, principalmente relações familiares, talvez o maior motivo dos conflitos e das grandes separações em família, de família, é por conta de emoções não bem geridas, né? Não bem administradas. Então, os divórcios acontecem porque as emoções não são bem administradas. Filhos são abandonados porque as emoções não são bem administradas. Então, assim, o universo familiar, nós estamos falando diretamente de emoções e controle de emoções. Filhos, por exemplo, nós temos filhos. E ali é um poço de emoção desregulada. Filho chora mesmo, ele grita mesmo, dali a pouco ele está alegre, ele pula da cadeira e a gente precisa administrar essa situação. Então, o nosso dia a dia, ele está regado de administração de emoções. E aí, quando a gente não sabe controlar isso, quando a gente não sabe administrar isso, a gente se depara, então, com os grandes dilemas, os grandes conflitos, as grandes rupturas nas famílias. E aí eu me lembro de Jacó. Lá em Gênesis, a história do Gênesis. Inclusive, eu conto um pouco dessa história no meu livro, né? Vivendo no Reino e para o Reino. A história de Jacó. Jacó, ele nasce junto com o irmão dele, gêmeo, né? Jacó e Esaú. E era uma expectativa enorme. Imagina, uma mulher daquela época gerar um filho era algo extremamente, né? Era a alegria da casa. Um homem, então, multiplica isso. Agora você imagina ela gerar 2 homens. Era o objeto final, né? Era a busca final de uma família, era essa, buscar ter um filho. Exatamente. E principalmente quando era homem, porque remetia à continuidade geracional e mão de obra, né? Era mão de obra da época, era os filhos. Perfeito. Agora você imagina a alegria da casa, 2 filhos. Aí um nasce, aquele menino bonito, ruivo, né? Aquela coisa mais linda. É Esaú, esse aqui é o Esaú. E Esaú significa o quê? Esaú significa esse é o mais belo. Esse é o belo, né? Não, né? É o belo, o lindo da história. Aquele que vem depois, ele vem agarrado no calcanhar do irmão e de uma forma até talvez impensada, ali os pais colocam o nome daquele filho de agarrador de calcanhar. Que com o passar do tempo, eles vão entendendo que ele é o suplantador, o usurpador, o tomador de lugar. E essa criança vai crescendo ouvindo todos os dias o que ela é. O que ela é. O que ela é? Através do nome, né? Através do nome. Através do nome, sendo chamada por isso. Mesmo quando eles não estavam brigando, chamando atenção, eles estavam chamando ele de quê? De usurpador. Ô usurpador, ô ladrão, vem aqui, entra pra dentro, vamos almoçar, né? E dia após dia, aquele menino tá ouvindo isso. É isso que ele tá ouvindo. O caráter dele está sendo formado para isso. No final das contas, o que ele se torna? Ele se torna um usurpador. Quando ele teve a oportunidade, ele tomou o lugar do irmão. E a vida dele começa a virar um enrosco, que dali a pouco ele encontra um usurpador pior do que ele, que é Labão, e a vida dele começa a virar um embaraço, até o dia que ele se encontra com Deus. Porque o dia que ele se encontra com Deus, a primeira coisa que Deus trata na vida de Jacó é sobre quem ele é. O encontro de Jacó lá no Val de Jaboque, a primeira coisa que Deus pergunta para ele é: qual o seu nome? Talvez era isso que ele queria esquecer. Porque o nome falava da identidade. Quem é você? É isso que Deus está perguntando para ele. Jacó, quem é você? Você está andando por aí correndo, fugindo. Você está fugindo
da sua vida, você está fugindo dos seus conflitos. Quem é você? E ele responde ali, Jacó, eu sou o Jacó. Pois bem, a partir de hoje, você não é mais um Jacó. A sua vida muda. E não só a sua vida, mas a sua identidade e, em consequência disso, as suas relações com a sua família. Tudo muda. A inteligência emocional começa quando nós nos encontramos com o nosso Senhor. E falando sobre isso, a nossa família, né, as nossas vozes de autoridade, que aqui a gente citou de formas diferentes, como essas vozes influenciam. Essas vozes de autoridade deveriam ser como a voz de Deus para nós, né? Nos reafirmando desde a nossa infância de quem nós realmente somos, né? E aí na terapia sistêmica a gente trabalha a respeito do o que é o seu nome, quem te deu esse nome, por que desse nome, de onde veio, para trabalhar exatamente essa questão da identidade. E aí tem também a questão dessas vozes familiares. O que você escuta no seu sistema desde quando você era criança? Sobre você, sobre os relacionamentos, sobre as finanças, sobre como você se porta com o outro, como o outro se porta com você. Então, se durante toda essa sua bagagem de vida, tudo que você ouviu no seu sistema foram palavras negativas a respeito de quem você é, foram palavras negativas a respeito daquilo que você pode ser, de como você pode se relacionar. Hoje a gente ouve aqui que tem alguém acima de tudo isso, que é Deus, que vem e fala: opa, peraí, se até hoje você ainda não ouviu a coisa certa sobre você, então vem aqui que eu vou te falar quem você é, porque a minha voz está acima de todas as vozes. A minha voz é a maior voz de autoridade na sua vida. Perfeito. Bem? Se a gente encerrasse agora, eu acho que a gente já teria cumprido, né, o nosso papel aqui, o nosso propósito, que é o quê? Gerar transformação com esse Exatamente. conteúdo. Gerar Sim. transformação. E quando nós estamos falando de transformação, nós estamos falando de alguém que intervém em outro alguém. Quem é aquele que intervém sobre nós? É o nosso Senhor. Isso. E com essa deixa do Senhor sobre nós, a gente consegue ter consciência de como a gente vive. Através dessa consciência, a gente negocia o que a gente quer levar a partir de então. Então, eu entendo que essas vozes não foram boas para mim, que isso que disseram sobre mim talvez não seja verdade, então eu vou em busca da verdadeira verdade. E aí eu negocio o que eu quero levar a partir daqui. E a partir dessa negociação, aí sim eu tomo as decisões com a minha emoção gerida, com o meu Senhor como administrador de tudo, e aí a gente caminha um pouquinho mais leve, com um fardo mais suave. E aí eu não sei nem como é que nós estamos aqui, porque o script foi só para dar um norte, mas a gente já foi embora. Mas Eu tô você... anotando tudo aqui. Tô fazendo o papel de aprendiz aqui, tô anotando os É o insights nosso aqui. estagiário? Eu sou estagiário. Eu queria compartilhar pelo menos 3 insights aqui que eu anotei do que vocês falaram. E de repente o pessoal aí que está assistindo não pegou, você pode anotar aí. A primeira é, as emoções elas são a suspensão da vida, assim como a suspensão do carro, né? Ela precisa se adaptar ao ambiente para que a vida ela se torne mais confortável. Esse é o objetivo da suspensão do carro, né? Tornar o carro mais seguro, mais estável e mais confortável. Então, essas emoções elas precisam ser como a suspensão do carro, assim para nós. O segundo é que as emoções elas nos tornam humano. É esse fator dentro de nós, esse fator emoção, que nos torna humano. E terceiro, que o encontro com Deus muda as nossas emoções. E aqui a gente faz uma construção de uma ideia. Se eu entendo que ela é a suspensão e eu começo a agir dessa forma, começo a fazer com que ela funcione dessa forma na minha vida, e eu entendo que eu sou humano, quando eu encontro com Deus, essa suspensão ela é alinhada. Assim como quando você vai trocar um pneu, você precisa fazer uma geometria para poder deixar alinhado o carro, você precisa fazer tudo isso. Aqui quando a gente encontra com Deus, Deus faz tudo isso na nossa vida. Ele deixa mais alinhado possível para que a nossa vida caminhe dentro do
caminho, dentro da estrada. E aí, as pessoas podem perguntar assim, mas de onde vocês tiraram a ideia de que as nossas emoções apontam que a gente é ser humano, né? O fato de sermos seres humanos é reflexo das nossas emoções. É só a gente olhar a pessoa de Jesus. É só a gente olhar a pessoa de Jesus. Jesus, 100% homem, 100% Deus. Né? Essa união hipostática é inegociável. O que faz dele ser Deus? O que mostra que ele era Deus? Ele andava sobre as águas. Ele multiplicava pão e peixe. Ele expulsava demônio e ele ressuscitava mortos. Mas ele, como ser humano, ele se entristeceu. Chorou. Ele se alegrou. E ele chorou. Ele se irou também, né? Ele se irou. Então, Jesus é o nosso exemplo de que as nossas emoções nos mostra para nós a nossa humanidade. Ai, aí se a gente fosse entrar nesse negócio aí, hein? Nossa, acho que a gente vai ter que marcar mais vezes, porque aí dá pano para manga, hein? Mas vamos lá, mais alguma colocação sobre esse tema? A gente pode passar para o nosso subtema aqui, vamos lá? Vamos lá. Então vamos, meus consagrados. A inteligência emocional e o sentimento de culpa e ressentimento. Essa aqui, ela tá muito debaixo desse leque, né, da nossa espiritualidade. E é algo que a gente vê muito chegando no nosso setting terapêutico. São pessoas que estão devastadas, que não conseguem administrar suas emoções, porque elas estão dominadas pela culpa, pelo ressentimento e até pelo medo. Anderson. Quando nós falamos de culpa, né, existem duas culpas, uma boa e uma ruim. Se a gente olha a história da humanidade à luz das Escrituras, existem dois tipos de culpa. Uma, a culpa que gera responsabilidade, né? E a culpa que nos fere. A culpa que gera responsabilidade é aquela culpa que eu entendi algo que não está legal ou que não foi legal na minha vida e eu consigo identificar quem é o responsável por aquela situação. Isso me dá condição de resolver esse problema, porque se a culpa é minha, não tem aquele ditado, né? A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, né? Já vem lá do Adão, né? Isso. A gente pode ir por esse caminho ou a gente pode ir pelo caminho. A culpa é minha Eu resolvo. e não, eu coloco no lugar certo. Sim. Eu coloco no lugar certo. E qual que é o lugar certo de resolvermos as nossas culpas? É diante de Cristo, é diante de Jesus. Exato. Nós não temos capacidade alguma, por nós mesmos, de nos livrarmos da nossa culpa. Quando a gente olha desde o Antigo Testamento, nessa revelação progressiva de Deus, que é o Antigo Testamento, Deus estabeleceu em seu decreto que um animal deveria ser sacrificado, o sacerdote colocava as mãos sobre o animal e aquele simbolismo ali era de transferência de culpa. Então, o pecador, o culpado, transferia a culpa para aquele animal que seria sacrificado. Uma vez que esse animal era sacrificado, o pecado, a culpa estava resolvido, estava perdoado o pecado. E é óbvio que isso é progressivo, que aponta para onde? Para a pessoa de Cristo. Ele é o sacrifício perfeito e eficaz e que leva sobre ele a nossa culpa. Então, sempre que nós nos deparamos com as nossas responsabilidades, os nossos pecados, ao invés de culparmos, eu pequei, eu errei, porque o meu pai, ele falou algo para mim. Eu sou assim porque o meu pai me rejeitou. Eu sou assim porque a minha mãe não gosta de mim. Eu sou assim porque eu tenho um TDAH. Eu sou assim porque isso, porque aquilo. Ao invés disso, eu sou assim porque eu sou pecador. E sabendo disso, é só Cristo que pode me redimir. Na cruz, o sangue dele derramado. Então, essa é a culpa boa, né? A culpa que eu posso transferir essa responsabilidade para o único lugar que resolve, né? Que é a pessoa de Cristo, a expiação perfeita. Agora existe a culpa que não é boa, que é aquela culpa que eu carrego dentro do meu coração e eu não consigo me perdoar. É o peso que eu carrego. É o peso pelo que eu fiz. Eu machuquei alguém. Eu tenho esposa, né? Nós somos casados. De vez em quando a gente pisa na bola e a gente vai dormir com aquele pensamento: poxa, eu não deveria ter falado isso, né? Eu não deveria ter agido dessa determinada forma.
Eu podia ter falado diferente. E aqui eu tô trazendo uma situação que no outro dia a gente resolve. E coisas que a gente não consegue resolver. Eu poderia ter falado com fulano, mas ele morreu, e agora? Eu poderia ter resolvido isso com um amigo, mas ele foi embora, e agora? Como que eu resolvo isso? Essa é a culpa. A gente carrega essas culpas, né? E por causa dessas culpas, muitas vezes a gente não consegue romper na vida. Por quê? Por aquilo que eu sofri, por aquilo que eu fiz, agora eu me bloqueei, eu entro no estágio de autodefesa, e agora eu não consigo me relacionar mais. Eu não consigo me abrir mais para uma amizade. Um exemplo, vou abrir meu coração aqui, confissão. Até hoje, eu tenho dificuldade de fazer amizade. Por que que eu tenho dificuldade de fazer amizade? Porque eu já tive amigos que, infelizmente, foram mais amigos da onça do que qualquer outra coisa, né? Bem-vindo ao clube? Bem-vindo ao clube? 1, 2, 3, bem-vindo ao clube. Então é assim que funciona. A gente carrega essas coisas com a gente se fecha. E agora, como que eu vou fazer uma nova Os amizade? traumas, né? E se ele me trair de novo? E se essa pessoa. Mas é outra pessoa. É outro mundo, é outro universo. Então para. Comece de novo. O Senhor, todos os dias, nos dá a possibilidade de iniciarmos uma nova carreira. É por isso que Jeremias vai dizer o seguinte: a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Porque essa misericórdia é o motivo de não sermos consumidos. Exato. E aí, você trazendo tudo isso, eu só gostaria de dar uma reforçada aqui, porque nós estamos aqui em três. Né, trazendo visões diferentes, porque nós entendemos que nós, como seres humanos, somos seres bio, psico e social. Então, nós temos a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito, e a gente precisa cuidar de todas essas facetas, né? Então, na nossa faceta espiritual, de levar o nosso fardo a Cristo, e também entender que, em alguns momentos, quando a gente não consegue fazer essa gestão dessa emoção, tem profissionais capacitados também para nos ajudar. Então, tem aí os terapeutas, tem os psicólogos, que é claro que você precisa ir aí atrás de alguém que seja mais assemelhado ao que você acredita, né? Mas existem maneiras de você buscar ajuda e não ficar nesse lugar de autocomiseração, né? Porque quem chora, quem se lamenta, quem faz birra é criança. E aí, como terapeuta, a gente sempre diz o seguinte: só um adulto, na sua função de adulto, ele consegue entender, ele consegue compreender e ele consegue se movimentar. A criança ela não vai fazer isso. A criança ela vai fazer birra, ela vai buscar em outro alguém essa ajuda, em outro alguém aqui, né? Aqui a gente não está falando dessa esfera espiritual, porque isso a gente já entendeu aqui que a gente precisa dessa ajuda divina, mas ao invés de a gente buscar essa ajuda especializada, ao invés de a gente se posicionar como um adulto responsável, a gente para, se lamenta e chora e fica em posição fetal. E isso é posição infantil. Nós estamos vivendo uma era, a gente conversa muito sobre isso. A gente está vivendo uma era onde as pessoas violentas, os bandidos, assassinos e essas coisas aradas todas que a gente vê por aí, são vítimas da sociedade. Eles não são responsáveis por ele. Quando o cara vai preso, ele é colocado lá numa cela. Por que, fulano, você fez isso? Eu sou vítima da sociedade. Ou seja, ele está transferindo a culpa dele para outro. A síndrome de Adão. Olha o Adão, o que o Adão está dizendo? A culpa é de Deus. O Senhor me deu essa mulher, eu estava tranquilo aqui, o Senhor me deu essa mulher, o negócio desandou. Mulher, por que você fez isso? Foi o diabo. Então um culpa Deus e outro culpa o diabo. Nunca a culpa é deles. A culpa é nossa. E a gente precisa se livrar dessa culpa. Como? A gente já falou aqui. Tem o lugar certo de se livrar dessa culpa. Exatamente. E aí, eu quero já fazer uma propaganda aqui, que em fevereiro eu vou lançar o meu novo livro, Livre-se da Culpa. Livre-se da Culpa. Em fevereiro, segunda semana de fevereiro, já vai estar disponível, tanto em formato e-book, audiobook e também no formato físico, assim como nós temos aqui o Vivendo no Reino e para o Reino. Vamos lançar aí um livro, Livre-se da Culpa, falando exatamente dessa temática aí. É isso aí. O gato não veio para brincadeira, ele lançou a publi dele aqui na nossa cara. Alex, o que você tem aí para contribuir conosco? Quando fala desse sentimento, né, de culpa e ressentimento, quando eu penso
no âmbito assim de casamento, na questão do ambiente onde eu lido, que ele está muito ligado ao medo, né? E eu não sou especialista dessa área em específico que eu vou falar, mas eu vou falar bem superficial. É um conceito que me ajudou a entender e talvez ajude quem está assistindo também. Que o cérebro ele é dividido. Existem partes diferentes que cuidam de condições diferentes, de ações diferentes, né? E a gente tem o córtex, que é responsável pelas questões lógicas, por questões práticas, né? Aquilo que é de mais praticidade, mais lógica, e a gente tem o lado que é mais responsável por essas questões que são mais instintivas, que são mais aquelas que você não consegue geralmente modificar facilmente, que muita gente conhece como o subconsciente, né? Fala do subconsciente, que é esse sistema límbico. E o medo, ele tá atrelado a esse sistema límbico. E o que que acontece com essa questão do medo? É que, por mais que você traga um, um- uma questão lógica, um, que você traga uma informação lógica, você não consegue mudar essa informação do sistema límbico. Porque, vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho pavor de cobra, né? Vocês sabem disso. E por causa desse pavor, eu não consigo encostar em uma foto, não consigo ver uma foto, olhar na TV. E, e logicamente, eu sei que aquela foto, aquela imagem, não vai me causar dano nenhum. Eu posso encostar que aquilo não vai me causar dano nenhum. Logicamente, eu sei disso. Eu tenho um material lógico que me diz que eu não preciso me preocupar com isso, que não vai me afetar. Mas agora vai informar isso para o sistema límbico. Ele não entende. Esse sistema límbico, ele vai fazer o quê? Ele vai me fazer levantar de noite, e olhar debaixo da cama para ver se tem uma cobra. Eu que moro num apartamento no quarto andar. Qual a possibilidade de ter uma cobra Vai embaixo saber, da né? minha cama no quarto andar? Eu morando na cidade. Então, esse sistema límbico, ele age de forma instintiva, ele age de forma, assim, onde a gente não consegue modificar facilmente. A gente consegue, mas a gente não consegue mudar facilmente, né? E de onde que vem isso? Isso vem justamente daquelas construções que a gente tem na nossa personalidade, de tudo aquilo que a gente ouviu, de tudo que a gente viu, de tudo que a gente vivenciou. E quando se trata das finanças, o casamento, geralmente quando tem um problema, quando começa a haver problema com relação a finanças, geralmente isso gera um pavor, gera um medo no casal, e a tendência que eles têm é fazer o quê? Evitar a conversa, evitar o assunto, evitar tratar aquilo, evitar buscar uma ajuda. E era o que vocês estavam falando. Geralmente a pessoa ela se depara com a situação, ela se depara com a culpa, ela se depara com o ressentimento, e aquilo o que que faz com ela? Paralisa de tal forma que ela não busca, ou por ter uma culpa que ela quer transferir, ou porque simplesmente aquilo paralisa ela de forma que ela não consegue agir, porque o instinto dela não deixa ela agir de medo. Então, o quão importante é a gente entender essa questão da inteligência emocional, sobressair a essa dificuldade, a esses medos, a esses ressentimentos, porque senão isso vai paralisar. E eu ouvi uma vez, e eu carrego isso comigo, de que Deus ele é um Deus de movimento. Você nunca vai encontrar Jesus parado de tudo nas suas histórias, né? Você vai encontrar ele indo orar, ele estando no monte orando, ou ele passa uma noite em algum lugar, mas logo em seguida ele vai fazer alguma coisa. Você vê Jesus ele em completo movimento. E eu trago isso muito para minha vida e trago isso muito pros casais que eu trabalho, né? De que a gente precisa estar em movimento com Deus. E o que que é isso?
Dentro do método que eu trabalho com os casais, o método PRF, e não é o método da Polícia Rodoviária Federal, é o método esse método que proporciona essa redenção financeira, esse processo de redenção financeira, ele trabalha nas três áreas, na área espiritual, na área mental e na área natural, que seria essa área que a gente vive, né? Essa área prática, né? E eu sempre começo não pelo espiritual, porque eu falo assim, o ideal é que a gente ensinasse uma criança, porque ela está com o solo mais limpo, onde você pode construir um alicerce. Mas quando você pega pessoas já criadas, tem aquele ditado, né? É difícil ensinar um truque novo acho que para um gato velho, para um cachorro velho, Não algo do conheço, tipo, não. né? Mas O Chapolin Colorado. Então o ideal era começar pelo espiritual e trazendo esses princípios, formando esse alicerce para depois fazer essa construção. Mas eu começo geralmente pelo mental. Por quê? Porque eu preciso desconstruir muita coisa. E às vezes é necessário desconstruir muito ressentimento, muita culpa. Você está me atrapalhando, você está fazendo eu rir aqui. E por quê? Porque geralmente tem muita briga. O casal ele vem muito machucado, ele vem muito frustrado, ele vem muito culpado, ele vem muito ressentido um com o outro. Muitas vezes, porque, cara, minha esposa pegou meu cartão de crédito e gastou sem eu nem ver. E agora eu nem faço ideia como que eu vou pagar isso. Meu marido gastou todo o nosso dinheiro em bet. Dureza, hein? E agora eu não sei como que eu vou repor tudo isso dentro de casa. Então, esses ressentimentos, eles precisam ser tratados. E o medo, ele paralisa e não deixa tratar isso. Então, eu trabalho dentro desse método de redenção financeira, esse processo de redenção financeira, essas questões de que a gente precisa lidar com esse medo, precisa lidar com esses sentimentos, para que a gente rompa isso e consiga viver essa vida financeira abundante. Obviamente que eu falo sempre, né? Essa vida abundante não significa quantidade, significa qualidade. Então, quando a gente consegue romper com isso, o casal começa a ter uma vida financeira alinhada. É isso mesmo, gente. Cada tema a gente vai desenrolando aí, porque tem muita coisa importante e interessante para falar. Mas a gente já está caminhando para o finalzinho. Ah, coloca aí, se eu não faço. E aí, eu quero conversar com vocês também sobre os principais erros motivados por falta de controle emocional. E aí, principalmente na questão financeira também. E algumas questões mais práticas para a gente desenvolver essa inteligência emocional e conseguir romper melhor, viver mais leve, porque de fato esse é o nosso objetivo aqui, né? Trazer essas dicas que podem mudar a vida de quem está aqui com a gente e quem vai ver esse vídeo, sei lá, assim que a gente poste daqui um ano, 10, 20, 30, a nossa ideia é usar essa internet como uma ferramenta para compartilhar realmente essa mudança de vida. É, eu trabalho com casais e trabalho nas redes sociais, às vezes atende à distância, né? E então eu precisei buscar um conhecimento a respeito de como me comunicar com essas pessoas à distância, porque uma coisa é eu pegar um casal aqui frente a frente e eu poder conversar, ter um tempo, né, para bater um papo. Outra coisa é eu encontrar essas pessoas que muitas vezes não têm noção nem sabem que estão passando por um problema, elas ainda não identificaram esse problema e fazer ela ver que ela tem esse problema e conseguir ajudar ela. Então, tudo isso é um processo e eu fui buscar entender isso. E dentro desse processo de aprendizado, de ir atrás dessas pessoas, eu aprendi uma coisa muito importante, que é você precisa estudar as pessoas que você vai comunicar com ela, que você vai se comunicar com ela. No mundo do marketing digital, isso é chamado de você entender o seu avatar, a sua persona, né? Personas. E o que você precisa fazer? Você precisa estudar muito essas pessoas, você precisa buscar entender por quê. Para você ter uma comunicação assertiva com essas pessoas.
E dentro do casamento, às vezes a gente precisa fazer um pouco disso. O que que a gente precisa? A gente precisa estudar o nosso cônjuge, né? Por quê? Porque quando a gente estuda, a gente conhece. É fácil a gente lidar com aquilo que a gente conhece. O difícil é lidar com o desconhecido. O desconhecido gera pavor, o desconhecido gera medo, o desconhecido trava. Então, quando a gente conhece, fica mais fácil. E eu acredito que esse talvez seja o principal erro aqui que gera tanto problema financeiro nos casais. É não conhecer o cônjuge, é não conhecer como que aquela pessoa lida com o dinheiro, é não conhecer como que aquela pessoa entende que ela está sendo amada. Às vezes aquela pessoa, o seu cônjuge, ela entende amor, você chegar e dar um abraço nela, você caminhar na rua de mão dada, mas às vezes Não faz sentido. aquela outra pessoa, ela entende isso como, cara, isso aqui é uma cerejinha do bolo, caminhar de mão dada. Se der, faz. Se não der, beleza. Mas o essencial é ele trazer uma rosa no final de semana para mim. Não, o essencial é ela fazer aquela comidinha. Então você precisa entender. E aí, às vezes, você tem pessoas que tem essa necessidade de afetividade através de um presente e ela não recebe, e aí ela sente que ela não é amada. E aqui a gente não tá falando de interesse, né? Ah, uma pessoa interesseira. Não, é só a forma dela se sentir amada. Então, não entender como que o parceiro, como que o seu cônjuge entende amor, como que ela entende que ela está sendo cuidada, que ela está sendo respeitada, isso gera muito conflito. E isso afeta o financeiro. Por quê? Porque muitas vezes eu não me sinto amada, eu não me sinto cuidada. Isso reflete também na dificuldade daquela pessoa. Aí o que ela vai fazer? Ela vai suprir isso com outra coisa, ela vai tentar incorporar isso com outra coisa, suprir com outra coisa. E às vezes ela vai pro jogo, pro vício, até nada ilícito, mas ela vai fazer uma compra e aí ela vai gastar. Ou a caixinha do nada, o homem, né, tem a caixinha do O nada. homem tem a caixinha do nada, gosta de ficar lá brisando, né? Eu sou fã, um dos meus hobbies preferidos é ficar brisando sem fazer nada. E então, isso vai refletir no quê? Vai refletir no orçamento. Vai refletir diretamente no orçamento. Porque isso vai afetar, a pessoa vai estar tirando dinheiro para fazer outra coisa, e o problema não é só ela estar tirando dinheiro para fazer outra coisa. O problema é que se ela for questionada que ela está fazendo isso, ela vai se sentir afrontada, porque aquilo é a única coisa que está gerando satisfação para ela. Porque ela não tá tendo satisfação no relacionamento, ela tá buscando satisfação em outra coisa. E aí, como que você tira algo, a satisfação de uma pessoa? Então, você precisa fazer todo um processo de transformação, tanto dessa pessoa quanto da outra pessoa, entender também que ela precisa fazer a parte dela de expressar amor da forma correta, e aí alinhar toda essa parte. Então, não é só você ir lá e pegar uma planilha financeira, baixar um aplicativo no seu celular, que tudo vai estar resolvido nas suas finanças. Não. Você precisa entender quem é a pessoa que está do seu lado. E às vezes vale também essa pessoa aí que talvez não está se sentindo tão satisfeita, tá com esse buraco, com esse vazio, procurar entender de onde vem essa necessidade, né? De onde vem isso? Então busca uma ajuda, busca entender de onde vem isso, de onde foi essa falta, né? Onde esse buraco se abriu aí que tudo que você coloca não preenche, não preenche. De onde vem? Então tem essa possibilidade também. Pode me contatar que a gente fala sobre isso. Então já fala, qual dica você dá para inteligência emocional? Então eu já vou falar a minha dica. A minha dica é que você sente um pouquinho, pare, se você quiser pausar o vídeo e fazer agora, beleza. Se não, assim que terminar, que a gente já está no final, senta, pensa um pouquinho, tenta fazer uma autoanálise. Acho que a inteligência emocional ela vem muito do autoconhecimento. Escreve aí, põe aí no papel o que é aquilo que te
que te deixa bem, que te traz satisfação, que te acalenta, em todos os sentidos, sei lá, um esporte, uma atividade. Busca entender o que faz bem para você, para os seus sentimentos. E da mesma forma, faz um risco aí na folha, e do outro lado, coloque aquilo que te desequilibra. O que te tira do sério, o que você não consegue gerir. E a partir dessas duas listas, você começa a olhar por quê? Começa a analisar, começa a tentar entender, começa a pensar. Eu acho que isso vai te dar um bom material para você começar esse processo de autoconhecimento. Então, para essa gestão própria, essa seria a minha dica. E para você conseguir também entender um pouquinho melhor o outro, esse lugar de empatia é muito importante. Porque muitas vezes a gente julga muito, a gente responde na lata, a gente faz no impulso, mas você está entendendo qual que é a necessidade do outro também? Você se colocou um pouquinho no lugar dele para ver qual que é esse lugar de falta dele? Então, acho que só para começar, essas duas dicas aí. A listinha do que te faz bem, o que não te faz bem, e o exercício da empatia, de se colocar no lugar do outro. Perfeito. Nós estamos falando aqui sobre inteligência emocional e o nosso subtema aqui para a gente finalizar, quais as dicas para termos inteligência emocional. E eu quero aqui lembrar o profeta Jeremias, talvez o homem mais emotivo de toda a Escritura. É tanto que ele é conhecido como o profeta das lágrimas, o profeta chorão. Por quê? Porque ele expressava suas emoções. E não à toa. A vida de Jeremias, o ministério de Jeremias, levou ele a essas lágrimas. Levou ele a essa profunda tristeza. O final da vida de Jeremias, ele está sozinho, ele está abandonado, ele está sem voz, as pessoas não ouviram a sua profecia, as pessoas não deram crédito à sua palavra, e o final da sua vida ele está sozinho. Mas é nesse ambiente de tristeza, nesse ambiente de angústia, nesse ambiente de sofrimento, é que Jeremias escreve o livro chamado Lamentações de Jeremias. E um versículo que traz um impacto muito grande ao meu coração, é quando Jeremias diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu acho que não tem dica mais valiosa do que essa para a inteligência emocional. Porque quem está dando essa dica para nós é um homem que está com as suas emoções à flor da pele. Ele está sofrendo, ele está sozinho, ele está triste, ele está angustiado. Certamente ele fez a lista, hein? Isso. E no final de tudo, ele se levanta do pó e diz: mas eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ou seja, eu estou triste, mas há algo que eu posso fazer. Há algo que eu posso exercitar na minha vida que vai trazer paz ao meu coração. E esse algo era alimentar a sua mente, alimentar a sua memória com aquilo que gerava esperança. O que era esse algo que gera esperança? Porque cada um talvez pode, isso é muito relativo, né? Você pensar assim, o que dá esperança para você é diferente do que dá esperança para mim. Mas o que Jeremias está dizendo sobre o que gera esperança é a ação de Deus e a soberania de Deus. É sobre a soberania de Deus. É sobre isso que ele está falando. O que me dá esperança é saber que, mesmo a nossa nação estar caída, falida, eu estou aqui no buraco, mesmo assim, Deus não perdeu o controle. Ele continua no controle de todas as coisas. Ele continua cuidando dos detalhes da minha vida. Ele continua me observando. Ele continua cuidando de mim. É sobre isso. Essa é a dica que eu tenho para deixar para você. Para você ter inteligência emocional. A coisa está difícil aí, você está passando por momentos obscuros na sua vida, então alimente o seu coração, alimente a sua mente com essa ideia de que o Senhor é soberano e Ele está cuidando de você. Não importa o que você esteja passando, o Senhor está atento a você, aos detalhes da sua existência. Ele sabe o que você passou, o que você está passando e o que você ainda vai viver. Jesus mesmo diz: quando você for orar,
entra para dentro do seu quarto, fecha a porta, ora. Qual a consequência disso? O Pai em secreto, ele te ouve e te recompensa. Tá vendo? O Pai que está no céu, ele te ouve e ele sabe o que você precisa. Nada mais nos dá mais tranquilidade do que isso. O Senhor está vendo você. Ele está cuidando de você. Ele está cuidando de mim. Ele está cuidando de nós. Nós passamos esses dias que eu disse aqui de luto. E eu tive ali alguns minutos de crise de ansiedade. E o exercício na minha cabeça foi exatamente esse. O Senhor continua no controle. Graças a Deus por Amém. isso. E nós estamos encerrando. Ai, meu Deus, que conversa gostosa, foi muito bom. E eu sei que você aí tá com esse sentimento também de, encontrei essa galera aqui agora e eu tava me empolgando. Como é que vai ser? Eu quero continuar seguindo vocês, quero continuar ouvindo sobre finanças, quero continuar aprendendo sobre como ter uma vida abundante. Eu quero continuar ouvindo sobre espiritualidade, sobre vida cristã, sobre fé. Como é que faz? Bom, vamos lá. Como eu falei, no método PRF que eu trabalho com os casais, esse processo de redenção financeira, o próprio nome já diz, né? Por que que a gente precisa trabalhar essa redenção financeira? No livro de Ageu, ele vai falar assim: vocês semeiam muito e colhem pouco, comem, mas isso não chega para matar a fome, bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos, põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo em uma sacola furada. E por que que Deus está falando isso para aquele povo através do profeta Ageu? Porque aquele povo, ele resolveu viver com Deus, fazer todas as suas atividades com Deus, estar envolvido com Deus, mas eles deixaram de fora a área financeira. Tanto que eles começaram a construir casas para eles, bonitas, bem construídas, e deixaram de lado o templo. E aí Deus está trazendo essa exortação. Então, você precisa entender que você precisa trazer as suas finanças para os pés da cruz. Você precisa trazer essa obra da redenção que foi consumada por Cristo lá na cruz. Você precisa trazê-la para dentro da sua vida financeira. E nós estamos fazendo isso com casais. E se você quer saber um pouco mais, você pode seguir a gente no perfil finanças.a3. Repetir, finanças.a3. Lá a gente conversa sobre esse universo de finanças à luz da palavra. Você que quer ter essa transformação na sua vida financeira e no seu casamento, lá é o lugar para isso. Eu sempre começo meus vídeos, as minhas lives, dizendo aquela frase: aqui é o lugar que você aprende tudo ou muito a respeito de finanças. Porque eu sei? Não, porque a gente usa aquele ou aquela que contém todas as respostas, que é a palavra de Deus. Então, se você quer aprender sobre isso, finanças.a3, segue a gente lá, pode mandar direct se quiser um acompanhamento. Se tá com dúvida sobre alguma coisa, manda direct, não tem problema, respondo todo mundo lá. Então, você vai ser mais do que bem-vindo lá no nosso perfil, tá bom? É isso aí. Minha defesa sempre vai ser: a palavra de Deus, as Escrituras, a Bíblia Sagrada é a autoridade máxima para qualquer assunto da nossa existência. Seja finanças, seja emoções, seja família, seja o que for. A palavra do Senhor tem as respostas. Somente as Escrituras. As Escrituras, claro, a gente poderia fazer um podcast sobre isso, né? Somente as Escrituras não significa que você não vai ler outros livros, ver outros métodos, mas significa que tudo isso precisa estar submetido à palavra do Senhor. Ela é a autoridade máxima para cuidar de todas as áreas da minha vida e da sua vida. É isso que eu defendo, é isso que eu prego. Já estamos aí na nossa caminhada há mais de 15 anos pregando o evangelho. Somos pastor, né, da Segunda Igreja Missão Servos de Uberlândia e estamos também com o nosso ministério nas redes sociais. Então você pode acompanhar. Aí lá tem um universo onde a gente trata sobre tráfico humano, lá onde a gente tem os nossos cursos, né, de revitalização de igreja, pioneirismo missionário, os nossos livros, né, o livro Vivendo no Reino e para o Reino e o Livre-se da Culpa, que vai sair em fevereiro. Então ali tem um universo de coisas que você pode nos acompanhar. Adiciona lá anderson.coliveira, é o nosso Instagram. anderson.coliveira. Vai ser uma satisfação caminhar junto com você. A gente
né, compartilhar as figurinhas ali, e foi uma satisfação enorme estar aqui com você nesse tempo. E vocês também, um prazer enorme. Eu poderia esticar isso aqui por mais 1, 2, 3, 5, 10 horas, porque é muito bom estar com vocês. Amo vocês de todo o coração e, claro, eu quero honrar a Deus, louvar a Deus pela vida de vocês, mas também louvar a Deus pela vida da nossa mãe, que está aqui com a gente no estúdio, veio nos acompanhar. Eu tenho certeza que o coração dela está muito feliz com o que nós estamos fazendo aqui nessa tarde, e eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. Vocês são muito importantes para mim, para minha família, para nossa existência. Eu sinto muita falta de vocês perto de mim, e eu oro a Deus para que muito em breve vocês estejam aqui e a gente esteja mais perto. Deus abençoe, um beijo no coração e vamos fazer isso mais vezes. Que delícia, muito obrigada, gente. Muito obrigada por estarem aqui, muito obrigada por esse momento, foi maravilhoso. A gente vinha pensando nisso há tanto tempo, né? E, para quem não sabe, a gente já teve programa de rádio juntos e agora a gente está revivendo esse momento. Eu quero agradecer muito a você que acompanhou tudo isso aqui com a gente, que sentiu as emoções que a gente sentiu aqui também. E se você quiser continuar com a gente, estão aí os nossos arrobas. O meu arroba é Andreia Caoli, sou terapeuta sistêmica feminina. Cuide de você, mulher, menina, que está aí precisando ver as emoções, precisando cuidar da sua saúde de uma forma integral. Vem comigo, @Andreia Caoli. Vamos continuar conversando, vamos continuar juntos. Pessoal, muito obrigada, um beijo para todos vocês e vamos continuar juntos. Tchau!